Eu achei que ele não ia falar do assinar junto a ouvindo a testemunha, porque aqui, quando a gente vai no gabinete dele, vocês aqui da equipe, eu vou contar para vocês também. Ele, quantas vezes a gente chega para falar um assunto, ele continua no PROAD, que tem um notebook na frente, né? E aí ele vai conversando com a gente assinando o PROAD. Então continua até hoje. Assinando e lendo antes, né? Isso foi uma inovação que o senhor já produziu ou o senhor tem realmente essa capacidade de fazer mais de uma atividade ao mesmo tempo? Lendas, nós temos que tomar cuidado com as lendas, né? Mas tem algumas lendas que realmente retratam a realidade. Hoje estamos aqui no nosso segundo episódio do Bate-Papo com Nova Jus e receberemos ninguém menos do que o chefe do Poder Judiciário do Estado de Goiás, o desembargador Carlos Alberto França. Para cumprir essa importante missão, eu conto aqui com a companhia do meu companheiro de trabalho, o juiz auxiliar da presidência, Aldo Guilherme Sabino, que também me ajudará a superar esse grande desafio que é falar com o nosso presidente. Queria cumprimentar o meu colega Reinaldo, cumprimentar o presidente e dizer que eu fui o primeiro aqui para entrevistado e eu te digo assim, sem mentira, é mais difícil estar aqui nessa posição do que propriamente estar dando livro, não é fácil não. E aqui você faz uma missão muito importante, parabéns pelo seu projeto, tá? E eu quis participar do presidente para poder ajudar, porque eu sentei daí e fiquei interessado em ter essa experiência, essa emoção de estar do lado de cá. Os cumprimentos do Reinaldo, os cumprimentos também do Carlos, uma satisfação estar aqui. E os cumprimentos também ao Luciano e toda a sua equipe da comunicação. Eu queria inicialmente parabenizar o Reinaldo pela iniciativa, por esta criatividade, fazendo jus, né, ao Nova Jus, né? Nós temos que sempre buscar a criatividade, buscar novos caminhos, e este é um caminho interessante para a comunicação do Poder Judiciário com a sociedade. Aliás, a comunicação interna e também para o público externo. Então é com muita satisfação que eu participo aqui e tenho certeza que os dois grandes magistrados hoje serão dois grandes entrevistadores, né? Os relatos que a gente escuta, eu já ouvi uma lenda no Nordeste de Goiás, de que passou por lá um juiz chamado Carlos Alberto França, que ao presidir as audiências, tinha ao seu lado uma pilha de processos e, ao mesmo tempo que despachava à mão esses processos, ele inquiria as pessoas e, após a inquirição, deixava a pessoa responder e conseguia, ao mesmo tempo, ditar para o escrivão as respostas que essa pessoa lhe passava. Essa história realmente aconteceu? Isso foi uma inovação que o senhor já produziu ou o senhor tem realmente essa capacidade de fazer mais de uma atividade ao mesmo tempo? Na verdade, lendas nós temos que tomar cuidado com as lendas, né? Mas tem algumas lendas que realmente retratam a realidade. Eu entrei muito jovem logo na magistratura, como a maioria dos nossos magistrados, antes da exigência da quarentena. O pessoal entrava mais cedo. Então eu entrei assim que eu colei grau na faculdade, no início do ano de 90, começou o concurso, eu tive a sorte de colar grau em fevereiro e começou o concurso em março. Então quando foi em julho, final de julho, já era um candidato aprovado no concurso de juiz substituto do Estado de Goiás, com muita felicidade. E em setembro, outubro, nós tomamos posse, em 1990. E naquele período, era um período assim, diferente dos tempos atuais, porque não tinha os recursos tecnológicos que nós temos hoje. O tribunal não era aberto, não era acessível, como felizmente é nos tempos atuais. A gente tomava posse e no outro dia teria que estar nas comarcas. E assim aconteceu comigo. Eu tomei posse aqui numa sexta-feira, na segunda-feira eu tinha que me apresentar em Alto Paraíso, Goiás, para a minha primeira comarca. Aí vocês imaginam, né?
um recém-formado, sem experiência alguma com processo, titular, passando a atuar numa comarca nova, Alto Paraíso, uma comarca que tinha sido instalada poucos dias antes da nossa chegada lá. Aliás, o Júlio faz questão de dizer quem instalou foi o então doutor Maurício Porfírio, ele era juiz de Cavalcante, a plaquinha está lá com o nome dele, instalou a comarca, e então eu cheguei naquela comarca, e sem estrutura alguma. Então, assim, para mim era tudo novo, né? Porque como fazer concurso? Tinha que fazer concurso para os cargos. Naquela época, os concursos eram feitos nas comarcas. Vocês devem ter pego ainda, alcançado essa fase, né? Então foi um aprendizado para mim. Eu falei, poxa, aqui eu tenho que me virar nos 30, porque não tinha presidência, não tinha juiz auxiliar. A corregedoria tinha ainda naquela época, nós magistrados ficávamos preocupados. Vamos pedir orientação na corregedoria, eles vão pensar que esse juiz está sabendo muita coisa. A gente ficava preocupado com o caráter punitivo da corregedoria naquela época. Fizemos então toda a instalação da comarca efetivamente com os concursos, fazendo o provimento, e já passei a responder por Formosa, imediatamente. O presidente na época, tomei posse da presidência do desembargador Messias, depois passou-se ao desembargador Fenelon. Eu já passei a responder. Alto Paraíso estava sendo instalado efetivamente, então o movimento forense era pequeno aqui. E passei a responder por Formosa, onde tinha um movimento grande, sempre tem grande movimento, comarca de Formosa, e cheguei lá a ver tudo realmente em relação a despacho, a sentenças, eu ficava naquele período. Segunda a quarta em Formosa, quinta-feira cedo eu ia para Alto Paraíso, onde eu trabalhava quinta e sexta, e passava o fim de semana, logicamente, trabalhando nos processos de Formosa, e levava para tudo físico na época, né? Então, assim, se não fosse dinâmico, se não fosse naquele pique realmente como deveria ser na época, não sairia, não daria conta de andamentar os processos, porque não tinha estrutura, não tinha tecnologia. Eu fui ter o primeiro computador em 93, adquirido na feira do Paraguai, em Brasília. Assim, olha a dificuldade, né? Eu comprei, por minha iniciativa, esse computador, mandei buscar na feira do Paraguai. Eu não fui assim de precaução, né? Eu encomendei, né? Eu pedi a alguém, mas assim, tudo dentro da normalidade, tinha as notas fiscais, etc. A dinâmica de um juiz, eu penso, e vou falar isso para os novos juízes que estão chegando. Se vai ser um juiz dinâmico para frente, um juiz que faz realmente, a definição é nos primeiros tempos da magistratura. Então isso eu agradeço muito de eu ter tido a oportunidade lá no Nordeste goiano. Teve época lá que eu fiquei juiz sozinho no Nordeste goiano. Várias comarcas de Formosa para cima lá, só eu respondendo. E isso fazia com que a agilidade fosse uma marca mesmo. Me marcou tanto, fez parte da minha atuação, que até hoje aquela dinamicidade, aquela rapidez do início me acompanha. Porque eu acho normal, eu não dou conta de trabalhar diferente. Como muitos juízes, como vocês, que são excelentes magistrados, e outros colegas que nós temos, muitos outros, são produtivos desde o início da carreira. Desde o início da carreira. É claro que durante o caminhar nós vamos aprimorando, a experiência vai trazendo até um ganho de tempo. Talvez no começo a gente escrevia muito, agora escreve menos, mas sempre buscando esta agilidade. E, por exemplo, eu tinha, quando tinha um trabalho de fim de semana, logicamente, sempre trabalho juiz, a maioria dos juízes sempre trabalha fim de semana, né? Eu fazia a sentença à mão, manuscrito, para a secretária digitar, não datilografar até 93, né? De 93 para frente, digitar no fórum
é as sentenças. Olha o tanto que as coisas melhoraram hoje. Se eu ficasse o dia todo fazendo audiência, sem despachar, os processos não iam dar, as partes decidir. Eu decidia na audiência, fazia decisões menores durante a audiência, despacho, então a mão mesmo. Era assim, a rotina do magistrado não difere do magistrado de hoje. A rotina, que é decidir, despachar, sentenciar e fazer audiência. Agora, se naquela época a gente, além de tudo isso, nós tínhamos que fazer também a gestão de pessoas, hoje nós temos ainda mais exigências: gestão de pessoas, gestão de sistema, gestão de processos. E assim, a gente sabe que o presidente também colocava os processos do cargo para levar. Ele quase contou isso aqui. Eu vi que ele iria contar esse caminho, que ele colocava os processos do cargo e trazia todos despachados para a servidora datilografar, mas assim, a gente que trabalha com ele sabe que esse é o perfil dele. Eu achei que ele não ia falar do assinar junto à testemunha, ouvindo a testemunha, porque aqui, quando a gente vai no gabinete dele, senta aqui da equipe, eu vou contar para vocês também. Ele, quantas vezes a gente chega para falar um assunto, ele continua no PROAD, que tem um notebook na frente, né? E aí ele vai conversando com a gente assinando o PROAD. Então continua até hoje. Assinando e lendo antes. Né? Nós temos que fazer mais, e não é falta de educação. Enquanto eu estou te ouvindo, igual eu falar para o advogado: doutor, pode falando que eu estou ouvindo. Eu estou trabalhando, mas eu estou te ouvindo. Não é falta de educação. O que o advogado apreciava, porque poderia ser um processo até dele mesmo, outro processo dele, porque eu fiquei sozinho em Formosa um tempo também. Então era assim a realidade, para os processos andarem. Mas isso eu não tenho vergonha nenhuma de contar. Eu cheguei em Formosa, eu sucedi lá o doutor Felipe, depois o desembargador Felipe. Eu cheguei e passei a saber quem que era o melhor escrivão da comarca. Chamei, falei: olha, você vai ficar uma semana comigo no meu gabinete. Eu sou verde, formei recentemente, não tenho prática, mas eu passei a saber das suas qualidades. E você é o melhor escrivão aqui. Você vai trazendo processos que o desembargador Felipe havia despachado, processórias, demarcatórias, para eu ver esses processos, esses despachos, para eu começar a bolar os meus despachos. E você mesmo, com sua experiência de escrivão, também poder me ajudar. E assim foi feito, ele se dispôs, e hoje nós somos amigos. Infelizmente ele ficou 3 dias, ele precisou uma semana, porque naquele ritmo, né, que a gente tinha, a gente pegava mais rapidez, e a idade também ajudava, né? 20 e poucos anos, 24, 25 anos na época. Então, assim, o juiz, depois que ele tem a sua consciência de que o processo tem que caminhar para o seu final, é um caminhar. Ele segue com os despachos normalmente e a sequência também do despacho anterior. Depois que eu dominava os processos em Formosa, eu ia no meu último despacho. O último daí para frente. Essa é uma das lições mais comuns que a gente aprende na prática, não olhar o processo ali Exatamente. Então, assim, o Nordeste eu devo muito, viu, Reinaldo? Ao Nordeste, Goiânia, que foi onde eu aprendi a ser juiz. Eu aprendi a ser juiz em Formosa, e Alto Paraíso, e depois em toda a atuação aqui no Nordeste.